Olá pessoal, meu nome é Adriano, estamos aqui no primeiro episódio do Papo Igarapé, né? Seja bem-vindo, produtor rural, né? Curioso aí do mundo do agronegócio. Esse podcast ele foi pensado para você tirar todas as suas dúvidas, a gente vai trazer curiosidades também e bater um papo com profissionais da área da agricultura. Tá? Eu tô aqui com a Vitória, nossa convidada de hoje, mas antes eu tenho alguns recadinhos antes de a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Se você estiver nos assistindo no YouTube, né, esse podcast também está disponível nas principais plataformas de áudio. E claro, gostaria de pedir para você que não segue a Igarapé nas redes sociais, segue as nossas redes sociais, que lá a gente sempre está colocando as novidades e os principais assuntos também relacionados ao agronegócio, tá bom? A gente vai estar colocando aqui na tela para vocês as nossas redes sociais e também na descrição desse vídeo. Agora sim a gente vai estar conversando com ela. Oi, Vitória. Muito obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, participar aqui do podcast, do Papo Igarapé. E eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está aí nos assistindo, falasse um pouco da tua história, como que você começou aqui no agronegócio, tá bom? Olá, pessoal. Primeiramente, obrigada, Adriano, pelo convite. Eu sou a Vitória Guerino, sou analista de agricultura de precisão aqui da Igarapé. Bom, falando um pouco sobre mim, desde pequena sempre gostei de tudo que envolvia animais, meio ambiente e natureza. Então, para mim, não foi difícil escolher a minha formação. Me formei em agronegócios pela FATEC de Itapetininga, onde pude aprender a exercer uma gestão clara e eficaz dentro do agronegócio. Atualmente estou cursando engenharia agronômica e acredito que a união entre a paixão pelo campo e o conhecimento técnico é o que nos ajuda a vencer esses desafios que a agricultura nos proporciona hoje. Que legal, bacana. Mas assim, só pra gente entender um pouco mais sobre a sua história, como que foi o seu primeiro contato com esse mundo assim do agronegócio? Foi na faculdade? Você começou essa faculdade, a sua primeira formação, né? Você comentou aí na FATEC. Como que foi essa experiência de ter realmente ali, você provavelmente começou vivenciando algumas situações que te aproximou ainda mais, né, desse contexto. Como que foi a tua experiência na faculdade? Exatamente, eu iniciei a faculdade em 2016, né? Me formei em 2019 e na faculdade eu já tive agricultura de precisão, então eu pude acompanhar o desenvolvimento da agricultura de precisão desde o mundo tecnológico até hoje, né? O que vem acontecido. É um prazer para mim estar inserida nesse meio. Que legal, bacana. Vitória, esse nosso primeiro episódio, né, exclusivamente nós estamos gravando aqui da Central de Inteligência da Igarapé, na nossa unidade de Itapetininga. Eu queria que você explicasse um pouco para quem está nos assistindo o que é a Central de Inteligência e o que vocês fazem aqui com o time da Agricultura de Precisão, né, Agricultura Digital da Igarapé. Bom, então eu costumo dizer que a central de inteligência ela é o coração da Igarapé, porque dentro da central de inteligência nós fazemos o acompanhamento das máquinas, tá? Hoje nós temos 182 máquinas conectadas, sendo elas tratores, pulverizadores e colheitadeiras. Quando você fala de acompanhamento, o que especificamente é? Assim, porque eu sou totalmente leigo nesse sentido, né? Eu não entrei na Igarapé, realmente não entendia nada. Foi o meu primeiro contato realmente com essa questão do agro, essas máquinas. E até fiquei surpreso, porque eu sei que, inclusive, hoje tem máquinas que dirigem até sozinho, é isso mesmo? Exatamente. Então, aqui, a nossa principal função é facilitar a tomada de decisão para o produtor rural, tá? A gente faz o acompanhamento das máquinas em tempo real. Ao final do mês, nós tiramos relatório de produtividade sobre as máquinas. Então, o proprietário da máquina, ele consegue saber quanto tempo a máquina trabalhou, quanto de diesel ela gastou, tá? Quanto tempo ela ficou parada, se ela ficou parada por motivo de chuva ou porque a máquina teve algum dano. Além disso, a gente faz monitoramento dos alertas, tá? Os alertas são divididos em alertas técnicos, que são os alertas vermelhos, e alertas de atualização sobre a máquina. Que legal. Mas aí, no caso, nesse sentido de acompanhamento, essas informações vocês concentram elas todas aqui na central de inteligência. Mas como que vocês fazem? O cliente tem acesso, vocês passam essas informações, como que vocês atuam nesse sentido? O cliente ele tem acesso ao portal New Holland, chama My New Holland, ele pode fazer o login, é gratuito. Hoje a fábrica está fornecendo 3 anos desse serviço gratuito para os clientes poderem acompanhar as máquinas. E aí dentro dessa plataforma o cliente vai conseguir extrair um relatório sobre a máquina dele, ter a localização em tempo real sobre a máquina, receber os alertas, né? Porque chega a ser uma manutenção preventiva. Então antes da máquina parar no campo ela vai emitir um alerta. E nós estamos aqui dentro da central de inteligência para evitar com que essa máquina pare. Que legal. Então,
surgir alguma situação, vocês conseguem ver aqui da central de inteligência e automaticamente vocês acionam o cliente? E daí qual que é o próximo passo, vamos dizer assim? A gente acaba enviando um técnico até a propriedade do produtor, né? Ou ele consegue ele mesmo resolver essas situações? Como que lidam com essas questões? Então, é feita uma análise prévia do que está acontecendo. Então, primeiramente, eu entro em contato com o proprietário lá no campo e se ele me confirmar que a falha está persistindo, a gente envia um técnico e é feito o reparo. A Igarapé fornece, tá, todo o suporte, né, nesse sentido. Exatamente. Que legal, que legal. E já aconteceu algum case assim de sucesso que você pode contar aqui pra gente, Vitória, desse sentido que vocês estavam monitorando uma determinada máquina e aconteceu algum tipo de problema e vocês acabaram ajudando o cliente nesse sentido? Bom, Adriano, tivemos um caso aqui na região de Itapetininga, ao qual o mecânico já estava na máquina, né? Ele estava fazendo uma revisão, porém tinha um problema que persistia. E aí, graças ao acompanhamento remoto, ao suporte aqui da New Holland, nós conseguimos identificar a falha e junto com os procedimentos guiados, são um PDF fornecido pela fábrica, ele conseguiu fazer o reparo muito mais rápido do que ele faria sem esse PDF. Legal. Então, gera-se esse relatório e nesse relatório acaba passando meio que um passo a passo, é isso? De como proceder com o problema lá e vocês enviam para o mecânico e ele acaba seguindo esse passo a passo para solucionar o problema, é isso? Exatamente. É um passo a passo que fala quais peças deverão ser trocadas, qual sensor ele deve mexer, se ele deve reiniciar a máquina. Então, ele mostra o procedimento inteiro que deve ser feito para concluir aquela performance da máquina. Cara, isso é muito legal, né? Porque eu fico imaginando assim, às vezes o produtor tá lá no auge da colheita, vamos dizer assim, do plantio, e você sabe que a máquina parada é problema, né? Então, assim, esse suporte e todo esse acompanhamento que é feito em relação à máquina daqui da central de inteligência é super importante, né? Exatamente. Que legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, Vitória. Assim, a gente falando de agricultura digital, né, essas soluções de PLM, eu sinto que ainda tem uma certa resistência do produtor porque achar que é uma coisa cara, que é uma coisa desnecessária, né? Como que é? Hoje as máquinas, todas elas têm esse aporte para receber esse tipo de solução digital? Ela já vem de fábrica, o produtor pode comprar os equipamentos e inserir no contexto da produção dele? Como que funciona? Bom, Adriano, nós temos a linha T7, T8 e T9, né? E as CRs e os pulverizadores SP, eles já vêm com a telemetria dentro de fábrica da máquina, daí, né? De fábrica. Porém, agora nós teremos uma novidade, que as máquinas menores de 100 e 130 cavalos virão também com a telemetria de fábrica, que são a linha T6 e TL. Que legal, Vitória, bacana. E para as máquinas de baixa potência, hoje tem alguma solução, né? Porque às vezes eu sinto muito isso, né? O produtor acha que as máquinas de baixa potência não comportam esse tipo de solução, né? A New Holland e a Igarapé tem desenvolvido alguma solução nesse sentido? Bom, costumo falar que o aplicativo Opere Mais, ele veio para democratizar a agricultura digital. Ele é simples, gratuito e muito intuitivo. Então, basta o produtor rural ou o tratorista baixar o aplicativo no seu telefone, smartphone, podendo ser iOS ou Android. Ele liga o aplicativo quando ele for iniciar a operação, sendo ela colheita, plantio, pulverização. O aplicativo vai rodar. No final desse trajeto, ele vai gerar um relatório com todas as informações de hectares rodados, gasto de combustível. Então, é muito legal para que o produtor possa reduzir os seus custos em campos e ter o controle do quanto a sua máquina está gastando. Que legal. Mas esse aplicativo, ele é gratuito, ele é pago, né? Eu, inclusive, se eu pegar o meu smartphone agora para baixar, eu consigo fazer isso? É fácil de usar? Como que é? Bom, o aplicativo Opere Mais, ele é gratuito, super intuitivo, basta você baixar de um celular, smartphone, sendo ele Android ou iOS. Que tem acesso daí a essa solução, né? Exatamente. Ele é muito legal porque ele não necessita de cabos, tá? Então basta você usar, ele funciona sem internet, basta você ligar ele, adicionar a cultura que você vai trabalhar, qual é o tipo da operação, se é colheita, se é plantio, e ele já começa a fazer o trabalho. No final do trabalho, ele gera um rastro do quantos hectares você andou, quanto de combustível você gastou. Então, assim, é bacana para o produtor rural poder otimizar seus custos.
Que legal. Você, antes disso, você tinha comentado, né, sobre essa questão das máquinas que acabam tendo esse acompanhamento, né, aqui da central de inteligência. Além de proporcionar, eu acho que o principal foco, assim, dessas soluções, eu acredito que seja proporcionar ao produtor que ele consiga otimizar o máximo possível dessa máquina, né, quando está utilizando. Eu acredito que isso ajuda muito na questão de segurança também, né? Você comentou sobre a questão do monitoramento, então você consegue ver onde exatamente a máquina está, e no aplicativo também é a mesma coisa? É isso mesmo, Adriano. Dentro do aplicativo da New Holland, ele consegue ter acesso em tempo real sobre a máquina, até compartilhar essa localização em tempo real, tá? No final do dia, ele também consegue tirar o relatório de produtividade sobre a máquina. Todas as informações agronômicas da máquina ficam gravadas nos aplicativos. Fica todo registrado, né? Cada passo, vamos dizer assim, que foi dado com aquele equipamento, né? Exatamente. A atualização é feita de 1 em 1 minuto. Então, por exemplo, se meu óleo do motor esquentou, ele passou de uma temperatura que seria a temperatura ideal. Eu consigo saber qual foi o dia que essa temperatura se elevou e qual foi a hora que ela se elevou. Que legal. Eu vejo muito também antes, né, assim, o produtor, ele usava isso pensando, né, na manutenção da máquina, era muito no achismo, né? Então, assim, acho que está na hora de trocar, sei lá, o óleo do motor do meu maquinário. Com essa solução do Opere Mais, ele tem algum tipo de funcionalidade onde possa estar utilizando o aplicativo para isso? Um checklist, alguma coisa nesse sentido, de manutenção? Porque daí todo mundo hoje fica com o celular na mão, né? Eu acredito que isso facilitaria bastante. E é possível hoje com essas soluções? É possível. O Opere Mais, ele oferece um checklist de manutenção, um relatório de motivos de parada. Então, por exemplo, se eu tive que parar minha máquina porque choveu, ou porque a máquina deu algum problema, ou porque eu tive que parar para abastecer, eu registro dentro do aplicativo. O operador registra tudo ali, né, na hora. Exato. E aí ele vai computar o que eu realmente trabalhei. Que legal, bacana. Vitória, explica pra gente, né? A gente tá falando muito aqui sobre essas questões e essas soluções digitais, mas por que você acha, assim, qual que é a principal importância da telemetria hoje dentro da agricultura? Bom, Adriano, costumo dizer que a telemetria é crucial hoje para a gestão da fazenda, né? Porque aumenta a disponibilidade das máquinas em campo, aumenta a produtividade da lavoura, minimiza gastos, tá? Gastos com manutenção, porque antes da máquina ter um problema maior, ela já vai sinalizar para nós e nós já vamos estar fazendo o reparo. Tá? Então, está mitigando os gastos futuros, né, que podem ser maiores caso o produtor não tem essa informação, né? Perante os alertas. É possível também emitir um relatório de performance sobre a máquina, quando ele vai saber quanto que a máquina dele gastou durante o mês, quanto que ela produziu, e poder comparar uma máquina e outra. Então, eu tenho 2 tratores e eu quero saber qual trabalhou mais em um período de tempo. Consegue fazer essa comparação ali, né? Ver qual que está sendo mais produtivo ou não. Exato. Que legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa, né? Você vê uma diferença já, você que está nesse meio, provavelmente, né? Você já sente uma diferença na forma como as pessoas produziam antes e agora com essas soluções digitais, essas tecnologias inseridas no campo? Como que você enxerga isso? Bom, Adriano, eu acho que essa pergunta está muito ligada com a agricultura 4.0, né? A agricultura 4.0, ela se iniciou em 2010 e desde então a fazenda ela não é mais tratada como um todo. Então são delimitados talhões e tratados de formas diferentes. Por quê? Porque cada área ele necessita de um tipo de nutriente, de uma quantidade de sementes. Isso que faz aumentar a minha produtividade na lavoura. Então, não é o tratar, distribuir insumos como igual. Então, é preciso fazer uma análise e verificar onde está necessitando de mais aplicações ou não. Legal, Vitória. Eu queria saber também de você, né, como você está inserida aí nesse contexto da agricultura digital, como que você vê o mercado de trabalho hoje? Tem mão de obra? Você sente uma falta desse profissional? Ele está sendo requisitado no mercado? Ele é um profissional importante? Fala um pouco pra gente sobre isso. Bom, Adriano, eu costumo dizer que a união entre a paixão pelo campo e o conhecimento técnico é o que faz o profissional se destacar hoje. Então, está em falta no mercado profissionais que gostem de ficar no campo. É que não basta somente a pessoa ser formado e tudo mais. A pessoa tem que gostar daquilo, porque vocês, do pessoal da agricultura digital, tem que estar muito no campo para entender justamente as principais necessidades do cliente, né? Então, a pessoa tem que gostar de pisar a mão, colocar o pé na terra.
terra, né? Exatamente, porque antigamente os produtores e filhos de produtores seguiam no campo. Hoje eles estão migrando para a cidade, né, para os grandes centros, e a presença desses profissionais capacitados dentro do campo vem diminuindo. Que legal. Como tem essa mudança, né, de hábito, o homem do campo saindo e vindo para os grandes centros e também a busca por esse profissional, né, especializado em agricultura digital, como que você enxerga, como que essas pessoas do campo têm recebido a tecnologia no campo? Como que elas lidam com isso? Elas têm recebido isso de uma forma positiva? Bom, hoje a tecnologia ela é crucial, né, dentro e fora do campo. Vem sido bem recebida entre os produtores porque facilita a otimização dos processos dele. Bom, então a nova tecnologia facilita a otimização dos processos em campo, tá? Hoje nós temos o 5G, a inteligência artificial, a otimização dos dados, que os dados são coletados na máquina de 1 em 1 minuto e passados aqui para nós da onde a gente estiver, tá? São dados totalmente remotos que são possíveis a gente obter através da tecnologia. Que legal, Vitória. A gente vê o mundo do agronegócio, né? Ele é majoritariamente masculino, a gente sabe, né? Mas o que você acha, assim, dessa questão das mulheres estarem inseridas no agronegócio? Você acha importante? Como que você lida com essas questões? Olha, Adriano, desde que eu entrei no agronegócio em 2019, né, que eu iniciei minha jornada de trabalho, eu vejo que vem evoluindo muito a presença das mulheres no agro. Então, cada vez mais a mulherada tá botando a cara mesmo no sol, tá trabalhando, fazendo um trabalho com excelência. E assim, continuem, mulheres, porque as mulheres são mais determinadas, né? A gente tem mais facilidade de tato, de estar em contato com as pessoas e expressar o que a gente precisa, né? E trazendo, então, um resultado melhor. Vitória, só para entender então, né? Você comentou aí dessas soluções, o aplicativo Opere Mais. Eu acho super interessante a gente deixar bem claro, principalmente no que diz respeito à novidade, né? A New Holland é uma marca que está sempre em inovação, a gente tem acompanhado isso. Tem alguma coisa que você pode falar aqui para a gente que está em desenvolvimento, ou que já tem, o cliente já possa ter acesso em relação a essas novidades do portal ou de aplicativos? Adriano, acho que deu para você entender que a New Holland ela pensa não só no grande produtor, como nos pequenos produtores também, tá? Então, com o Opere Mais, possibilita que as máquinas mais antigas ou de baixa potência, eles tenham as informações de telemetria, tá? Como checklist de manutenção, consumo de combustível, rastro de trabalho. Mudando um pouquinho, dentro da aba Fazenda do portal New Holland, o produtor consegue delimitar linhas, tá? Importar e exportar mapas de produtividade, mapas de pulverização, o que é muito legal. Ele também consegue delimitar áreas. Então, para se caso a máquina saia de determinada área, ele vai conseguir acompanhar por que a máquina saiu da área que ele demarcou. Todos esses portais, eles são bastante intuitivos para facilitar mesmo o produtor ou até mesmo o tratorista mexer dentro desses portais e facilitar na tomada de decisão, né? Mitigar gastos e maximizar a sua produtividade em campo. Vitória, como que você enxerga o futuro da agricultura, né? Pensando nesse contexto da digitalização no agronegócio? Bom, Adriano, tá previsto, né, para 2050 a nossa população aumentar em 10 bilhões de pessoas. Caraca, a gente vai ter que produzir muita coisa, né? Com isso, se a gente não fizer uma agricultura sustentável sem prejudicar o meio ambiente, nós não vamos ter condição de suprir toda essa demanda. Por isso que é crucial a agricultura 4.0, né? Que está tudo envolvido sobre agricultura digital, agricultura de precisão, produzir mais com menos. Nossa, Vitória, a gente vai ter que produzir muita coisa, né? E isso é importante, porque daí acaba que a gente leva para os dois lados, né? A gente acaba produzindo o que a gente precisa para alimentar esse tanto de gente aí que vai vir pela frente. E em contrapartida, a gente acaba também preservando o meio ambiente, né? Acaba não denegrindo o planeta, né? Então isso é muito importante. Bacana, Vitória. Muito legal. Foi um prazer te receber aqui, tá? No nosso primeiro episódio do Papo Igarapé. Eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo, né, para os interessados aí nesse assunto da agricultura digital. O que você pode deixar aí como um recado para a gente? Bom, pessoal, quem tiver interessado em saber um pouco mais de como funciona a Central de Inteligência aqui da Igarapé, por favor, venha até a nossa loja. Estarei aqui pronta para recebê-los e tirar várias dúvidas e explicar um pouco como que a gente faz isso. Legal. É isso, pessoal.
Vitória, mais uma vez, obrigado. Obrigada. E repetindo aí para você, se você ainda não segue a Igarapé nas redes sociais, procura a gente, que a gente tá lá. Igarapé tá on. E o Papo Igarapé volta com o segundo episódio, dessa vez com um parceiro nosso da Cropman. Tá bom? Obrigado, até a próxima.